Sim, sim. Esse aqui é o blá blá blá, blá blá blá. Blá blá blá. Sim, sim, sim. Você escuta bem quando a gente fala daqui para aí? E também, Valdo, também há uma convergência do som aqui para o centro. Você fala lá, vem para cá. Uma coisa boa é a divisão do ouvido. Você sentar aqui, só o vídeo é terminado. Só ouvir uma coisa. Isso é pior do que a divisão da atenção. A sensação da atenção. Só uma informação, de ontem à tarde para hoje. Sim, falta mais ou menos 25 mil para a gente fechar o projeto. Vocês foram falar na casa da irmã? Apareceu? O que é isso? E a gente, vamos então seguindo aqui a nossa programação para a quarta aula sobre paraconexão dentro da interassistenciologia. O que é que vem a ser a paraconexão? O que é engraçado é que na parte final da manhã tinha gente tocando nesse assunto aí, sem saber o que eu ia falar. Você viu o processo da interatividade? A paraconexão é a ligação entre a extra e intrafísica interconsciencial existente previamente, embasando as ocorrências e as personagens da maioria dos casos de assistencialidade entre as consciências, consciex, consciens, homens, mulheres, amparadores, assistentes e assistidos, condição esta de extrema relevância para a expansão da autoconsciencialidade da consciência lúcida, quando interassistencial e desejosa de tornar-se mini peça do maxi mecanismo interconsciencial assistencial. Então, isso aqui atinge em cheio e tem uma parte muito séria desempenhando dentro da TENEPS. Agora, a convivialidade humana, o preparo consciencioterápico, o trabalho interassistencial preliminar na ausência da consciência ou consciex a ser assistida, o aquecimento para o trabalho assistencial, a avaliação antecipada do contexto assistencial, a assistência recíproca, a compreensão da interassistencialidade consciencial. Outra coisa séria, o perdão pré-assistencial necessário a todas as categorias de assistências. Os liames multimilenares entre milhões de consciências componentes de todo o grupo evolutivo. Todo o grupo evolutivo, eu sempre falo isso aqui, é composto por milhões de consciências. O fato de todas as consciências serem comutadoras da convivialidade. Então, é de um lado e do outro.
o plug de conexão máxima da evocação interconsciencial, o nível de adaptabilidade de cada consim, os vínculos interpessoais terapêuticos, as pré-vinculações conscienciais seculares, as conexões precedentes, o revigoramento dos retrovínculos. É você que encontrou com o irmão 20 anos depois, ô Rodrigo, é seu caso. Agora aqui, o resgate na holomemória da empatia e da afinidade anteriores, os vínculos assimétricos entre consciência terapeuta e evoluciente, os vínculos assimétricos entre cuidador e idoso. Agora, ó, tem toda uma longa série aqui de elogias, e a argumentologia tem uma série também de assertivas aí sobre o assunto. Agora, na pacifismologia, no fim da página 58, a gente fala o seguinte: o mais inteligente é todas as consciências fazerem as pazes. Ou seja, desde já, com todos os compassageiros evolutivos, pois as paraconexões interconscienciais, elas vêm não somente desde a antiguidade, mas desde a fase evolutiva da sua humanidade. Então, vamos entender isso aí. As paraconexões interassistenciais entre as consciências somente são, de fato, identificadas, a rigor, completamente, quando a consciência alcança a segunda dessoma na intermissão. Você identifica as próprias ligações com as consciências assistidas, por exemplo, nos trabalhos desenvolvidos durante a TENEPS? Tais ligações ultrapassam o universo da parentela consanguínea? Agora, ó, uma coisa aí que vale a pena também a gente ressaltar, é o problema aqui que muita coisa que você faz na TENEPS, você só vai saber na segunda dessoma na intermissão. Então, o problema é pós-dessomático. Agora, esse é o verbete aqui, se nós colocarmos dentro da linha, 1065, 4 páginas e 50 logias e 8 máximas. Eu quero dizer e agradecer a todos vocês que vieram aí, que de ontem para hoje receberam aí, como doação para terminar o débito aqui da construção do tertuliário, R$ 15.660. Faltam só 25 mil. De modo que, praticamente com vocês, as coisas caminharam mais rápido. Foi o máximo. Agora, eu chamo atenção para o processo da paraconvivialidade, que eu estou falando isso como sendo a paraconexão também. E isso aí é o estudo da vinculologia ou da conexologia. Agora, eu digo aqui algumas coisas sérias sobre esses aspectos mais difíceis da vida humana. Inclusive, nós tocamos aqui sobre o porão consciencial, os acidentes de percurso, a macro-pecado destrutiva, a melex. E falamos sobre a cosmoética destrutiva e a impacto-terapia. Tudo isso está nesse verbete aí. Agora, de modo geral, os que participaram aqui do curso são, ao todo, 341 presentes. Agora, eu não sei se a turma da administração está no meio disso. Isso aí não me falaram. Não sei o que é que acharam. Está, né? Então tá. São 341 pessoas, ao todo. Agora, de modo geral, então, o que é que ficou restando para nós em matéria de... Pode falar, por favor. A pergunta é do verbete da manhã ainda. Eu quero entender a autoperconsciência das multirrealidades holobiográficas. O senhor pode dar uma explicação? O caso todo é o seguinte, você tem uma holobiografia, quer dizer, um conjunto de todas as suas vidas, retrovidas, retrossomas e retroexperiência, experiência do passado. Agora, quando a gente começa a recordar certas coisas, que nós chamamos aqui mais de o problema da retrocognição, quer dizer, um conhecimento de alguma coisa do passado, do pretérito, você começa a ter quase sempre algum flash,
alguma coisa assim pequenininha que você não sabe onde incluir aquilo. Às vezes, aquilo não tem jeito de ser inserido na vida atual. Então, você começa a ver que aquilo é externo, é fora, é anterior. Agora, depois desse flash, começa a aparecer, então, pequenos, como se fosse assim, capítulos da história. E com o passar do tempo, se a pessoa se firma e ela não se perturba com isso, ela não vai se desequilibrar. Se ela mantém esse equilíbrio, o que acontece? Ela vai ter, então, a ligação dos episódios, dos capítulos. Ela começa a ter uma história completa de alguma coisa dela do passado. Com o passar do tempo, a vivência das condições, e principalmente através da interassistencialidade, a paraperceptibilidade da pessoa, o parapsiquismo, melhora. Ela então começa a situar tudo isso. E ela começa a ter retrocognições mais extensas, mais amplas, mais claras. E outra coisa, aquilo fica mais lúcido, dá mais convicção pessoal para a pessoa, e ela começa a tirar partido disso. Que ela começa depois a descobrir as consequências das retrocognições. Então, por exemplo, descobrir quem é quem, com quem ela vive, o que acontece, de que modo. Aí entra aquele caso que eu acabei de ler aí e frisei para vocês, de fazer as pazes. O mais inteligente é todas as consciências fazer as pazes. A retrocognição, quando ela é lúcida para valer, e a pessoa mantém a percussiência, mantém o equilíbrio mnemônico da memória, ela faz paz com todo mundo, ela se pacifica. Ela não cria mais inimigos a partir dos pensamentos negativos dela. Ela vai cortar isso. Agora, uma coisa séria, é o paradoxo da crítica. Uma pessoa no nível desse, ela aumenta a autocrítica, mas existe uma lei que é a seguinte: quanto mais a pessoa aumenta a autocrítica, mais ela apura a heterocrítica. Então, isso é seríssimo, eu acho que todo mundo deve entender essas coisas. Então, quanto mais a pessoa amplia, aprofunda, especifica, e vamos dizer, coloca mais nítido o processo da autocrítica, que é o aumento do discernimento, mais ela também amplia a heterocrítica cosmoética, positiva, evolutiva. Então, por exemplo, você pensa muito mais nas pessoas erradas e no erro delas, no entanto, não é contra elas. Você pensa para analisar, para fazer hermenêutica, uma exegese, uma, vamos dizer, síntese daquele processo, para ajudar, fazer assistência. Então, veja bem, eu penso que essa condição, ela é indispensável para o tenepsista depois de alguns anos de trabalho. Porque ele já tem que estar habituado a ver o mal sem aumentar esse mal. Eu não sei se isso aí ficou claro para você, ficou? D. Do primeiro dia, AVA, eu não sei o que é. AVA? É. AVA é o apoio a colaboradores, assistentes e pessoas necessitadas que aparecem por aí. Entende? Então, o nome técnico é a assistência ou acolhimento de voluntários e alunos e assistidos e etc.